E neste domingo é a Páscoa, um dia de comemorações e também de ovos de Páscoa. E agora eu vou conversar com a nutricionista Natália Moraes sobre o consumo exagerado aí dos ovos. Natália, quais os cuidados que os pais devem ter com os filhos para não exagerar no consumo dos ovos de Páscoa? Primeiro, a gente tem que ter noção que esses ovos de Páscoa, voltados ao público infantil, eles são ricos em leite, né, e açúcar. Então, são alimentos calóricos, né, que não são tão benéficos à saúde, né? Lógico, o cacau tem um benefício bem interessante, tem vários estudos que provam isso, mas a quantidade nesses ovos para criança geralmente é bem pouco, né, do cacau. Então, tem que ter o cuidado de não deixar a exposição ali para a criança estar pegando quando ela quiser, né? Tem que ser utilizado como uma sobremesa, não trocar como um lanche, né? Ou até por uma refeição. Pode também estar dividindo, tipo um ovo de Páscoa de 100 gramas, ele tem mais ou menos 560 calorias, né? Se dividir 50 calorias mais ou menos, que é o indicado para uma criança, você pode 10 dias dar esse ovo de Páscoa ainda para a criança, né? Porções de 10, né? Então, é interessante assim, sempre priorizar a questão da quantidade, ter, né, os horários, né, não deixar de dar alimentos saudáveis, fruta, legumes, verduras. Isso é muito importante também. E as crianças que têm a doença celíaca, os pais devem ficar atentos com os ovos, como que é? Sim, tem que ter esse cuidado também. Não só para aqueles que têm a celíaca, mas para quem tem intolerâncias também. Então, intolerâncias ao leite, né? O cacau em si é muito difícil de ter alergia a algum tipo de intolerância. Mas os alimentos são acrescidos de leite, né? De traços de castanha. Às vezes não tem castanha ou amendoim, mas tem traços. E tem crianças que têm muita intolerância. Então, tem que observar, sempre olhar a embalagem, ler lá a composição, para estar oferecendo para o seu filho também, para não ter nenhum problema de alergia mais grave aí. E quais os ovos são mais indicados aí na hora da compra? Claro que aquele que contém mais cacau, né? Aquele que uma porcentagem mais interessante de mais de 50% de cacau. Aí sim é bem legal, porque é rico lá em os antioxidantes que estão sendo bem falado hoje, né? Porque previne várias doenças. Então, esses que a gente tem que procurar, mas a gente sabe que as crianças não gostam tanto, né? Mas os adultos têm que sempre priorizar mais esses. Vocês viram quantas dicas aí para você cuidar das crianças, da alimentação e evitar o consumo excessivo de chocolates. E eu fui até o centro para conferir o que as pessoas acham sobre a Páscoa. Qual a importância desta data? Acompanhe. Para mim, a ressurreição, a união da família, que é onde todo mundo se une. E é isso. A Páscoa para mim é muito importante, né? Porque a gente lembra do sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade, que ele deu a vida dele por nós. E eu considero um dia muito importante. A Páscoa é agora como se diz, é uma ajuda, uma pessoa, é uma comunidade que tem que se juntar, todo mundo, um ajudar o outro, como se diz, amar o próximo como a ti mesmo, né? E ajudar no que precisa, que tem muitas pessoas que passam necessidade, que eu conheço várias pessoas, uns esbanjam demais, outros não têm nada, né? Então eu acho que a Páscoa é uma junção de tudo que é bom, né? Então você tem que tirar um pouquinho daquela coisa boa, para dar para outro. Se você não puder, como se diz, Deus deixou para compartilhar, né? Agora, se você não compartilhar, a gente tem que fazer o quê? Mas tenho fé em Deus que essa Páscoa, muita gente que vai contribuir com o próximo, sim. Que o próximo como se diz, hoje eu contribuo com você, você amanhã pode me ajudar. Eu já fui ajudada várias vezes, né, por pessoas daqui de Matão. Não vou dizer o nome porque não, né, mas eu aqui em Matão, graças a Deus, eu fui bem sempre acolhida, né. Fui sempre ajudada, estou com esses problemas agora, mas como se diz,
nada é impossível para Deus, que Deus é, né? É Ele, Ele ressuscitou dos mortos, né? Que Ele pode fazer qualquer coisa por nós. A Páscoa para mim é uma ação de graça, um ajudando o outro. Primeiramente a ressurreição de Cristo, né? No caso que é o mais importante, isso vem de vários anos, né? No caso, atrás. E hoje em dia, mais assim que o pessoal é apegado, é a união da família. Para mim, acho que é isso. Olha, a Páscoa tem um grande sentido religioso, que na Páscoa a gente pensa na ressurreição, o quanto Jesus foi importante para a gente. Então, para mim, é um sentido forte no religioso, onde as pessoas tinham que se confraternizar, mas pensando sempre o quanto Jesus foi importante na nossa vida.